Olá, sou Simone Malta do canal Universo Espiritual. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, ajude a divulgar, a compartilhar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Umbanda. Eu vou ler um texto sobre desse livro aqui, ó, Umbanda Pé no Chão. Recomendo muito. Estudos de Umbanda. Umbanda Pé no Chão, do Norberto Peixoto, pelo Espírito Ramatiz. Ele explica tudo sobre Umbanda. Tem muita gente que pergunta onde começar a estudar, como procurar saber sobre a Umbanda. A história da Umbanda, ela reflete muito no nosso dia, nos nossos dias atuais. E eu vou ler um trecho, eu vou lendo e vou falando um pouco sobre isso, tá? No final de 1908, Zélio Ferdinando de Moraes, um jovem de 17 anos, que se preparava para ingressar na carreira militar, começou a sofrer estranhos surtos, durante os quais se transfigurava totalmente, adotando a postura de um idoso, com sotaque diferente e tom manso, como se fosse uma pessoa que tivesse vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que mais parecia de um felino lépido e desembaraçado que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. A família do rapaz, residente na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, ficou bastante assustada com esses acontecimentos, achando a princípio que o rapaz apresentava algum distúrbio mental. Em razão disso, o encaminhou a um psiquiatra que, após examiná-lo durante vários dias, sugeriu que o conduzisse a um padre, pois os sintomas apresentados não eram encontrados em nenhuma literatura médica. Então, veja bem, um jovem de 17 anos, ele começa a se contorcer, a falar como um velho, a falar coisas que não é da época, 1908. O que a família desse rapaz achou que ele estava? Louco, problema mental, né? Levou a um psiquiatra e, graças a Deus, esse psiquiatra não tentou nem tratá-lo, né? Porque não se tratava realmente de uma doença psiquiátrica. Não era loucura, né? E eu falo muito, nos dias de hoje, quantos jovens estão sofrendo com a mediunidade, às vezes sabem que tem mediunidade e não tratam, estão se entupindo de remédios, quantas pessoas estão internadas em centros psiquiátricos como loucos, e de loucos não tem nada, é uma mediunidade descontrolada que precisa ser tratada devidamente, né? Depois tentou levá-lo a um padre, porque achavam que era um obsessor, algo do mal que estivesse tomando ele, para fazer uma sessão de desobsessão, e não era um obsessor, né? Imagina naquela época o quanto esse jovem estava sofrendo. O pai de Zélio, que era simpatizante do espiritismo e costumava ler livros espíritas, resolveu levá-lo a uma sessão na Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza, em que o jovem foi convidado a ocupar um lugar à mesa. Então, tomado por uma força estranha, alheia à sua vontade e contrariando as normas da casa, que impediam o afastamento de qualquer um dos componentes da mesa, Zélio levantou-se. Aqui está faltando uma flor. Foi até o jardim e buscou uma flor. Tal atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Não podia levantar da mesa. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médios kardecistas, né, na mesa, entidades que se diziam pretos, escravos e índios, ao que o dirigente da casa achou um absurdo. Assim os advertiu com aspereza, alegando atraso espiritual, e convidou-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou Zélio, e por intermédio dele falou: por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens?
É por causa de suas origens, de sua cor? Olha, nessa sessão espírita, além das falas, né, de pretos escravos e índios, os médiuns videntes viam esses seres, porque eles conseguiam ver que eram pretos escravos e índios, e pediram para eles se retirarem, nem sequer ouviram o que eles tinham para dizer. Isso é o que, gente? Isso é preconceito. Eles tiveram preconceito, porque eles não podiam falar. E mesmo se estivessem ali para pedir ajuda, né? Porque a mediunidade nada mais é que caridade. Muitos dos nossos irmãos que estão do outro lado nos procuram como médiuns precisando de ajuda. Ajuda. Então, por que não ouvir? Olha, isso está faltando no nosso dia a dia carnal. Ouvir o próximo, aprender a ouvir. Né? E o espírito que estava com o Zélio ali naquele momento se indignou porque vocês nem ouviram o que eles tinham a dizer. Seguiu-se um diálogo acalorado. Os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um médium vidente perguntou à entidade que estava com o Zélio: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau cultural que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo se estou vendo que me dirijo a um jesuíta, cuja veste branca reflete uma aura de luz? Qual o seu verdadeiro nome, irmão? Olha, o Zélio, né, com a entidade, estava se manifestando como um caboclo. E o vidente estava vendo que junto com ele estava um jesuíta de extrema luz, extrema luminosidade, e questionando por que esse jesuíta estava se falando como um caboclo, como um índio. Preconceito, né? Aí continuou. O espírito desconhecido respondeu: se querem um nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas. Pois para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são resquícios de uma encarnação em que fui o padre Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de reencarnar como um caboclo brasileiro. Então, ele estava, né, na aparência de um padre para que eles pudessem ver, né, que ele tinha luminosidade, mas ele, na última existência, ele foi um caboclo brasileiro. Prosseguindo, a entidade revelou a missão que trazia do astral. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa do meu aparelho, na casa do Zélio, às 20 horas, para dar início a um culto, que esses irmãos poderão transmitir suas mensagens e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que se deve haver entre todos, encarnados e desencarnados. O vidente retrucou ainda com ironia: julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Ao que o espírito respondeu: cada colina da cidade de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que será iniciado amanhã. Para finalizar, o caboclo ainda completou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais perante o desenlace. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas diferenças além da barreira da morte. Por que não poderiam nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não terem tido destaque social na Terra, trazem também importantes mensagens do além? Veja, nós, seres encarnados, não contentes de
fazer o preconceito carnal, ainda temos preconceito depois da morte com o plano espiritual. Depois que a gente larga esse corpo aqui, somos todos iguais. Isso aqui é matéria, isso fica, né? E assim, a gente não deve ter preconceito em momento algum. É disso que fala a Umbanda. A Umbanda é um, todos somos um, né? No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada, estavam reunidos os membros da Federação Espírita, os parentes mais próximos de Zélio, amigos e vizinhos, né, para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. E do lado de fora, acreditem, uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas em ponto, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas, para declarar que, naquele momento, se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos escravos e de índios brasileiros, os quais não encontravam campo de atuação nas remanescentes seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade pelos trabalhos de feitiçaria, trabalhariam em benefício dos irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal do culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. A Umbanda é cristã. A Umbanda segue o Evangelho de Jesus. Depois que os espíritos mais elevados, principalmente, os menos elevados também, depois que desencarna, o espírito ele tem capacidade de plasmar, quer dizer isso, plasmar, colocar a forma do jeito que ele quiser, na forma que ele precisar. Então, veja bem, ele podia se passar tanto como um caboclo, como um padre jesuíta. Então, quando o espírito vai se manifestar, ele pode colocar a aparência que ele quiser, ele consegue transmutar, fazer a aparência que ele quer, que ele precisa, tá? Nesse mesmo dia, Zélio incorporou um preto velho chamado Pai Antônio. Aquele que, com fala mansa, foi confundido com uma manifestação de loucura do seu aparelho. Então, quando o Zélio ficava curvado, falando mansinho, baixinho, era uma manifestação já de Pai Antônio. E ele veio nesse dia. Com palavras de muita sabedoria e humildade e uma timidez aparente, recusava-se a sentar-se com os componentes da mesa, dizendo as seguintes palavras: "Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar." Gente, olha a humildade que esse Pai Antônio veio mostrar. Humildade, né? Depois da insistência dos presentes, a entidade respondeu: "Não carece se preocupar não. Nego fica no toco, que é lugar de nego." Assim, continuou dizendo outras palavras que demonstravam sua humildade. Uma assistente perguntou se ele sentia falta de algo que tinha deixado na terra. Ao que o preto velho respondeu: "Minha cachimba, nego, que é o pito que deixou no toco. Manda moleque buscar?" Tal afirmativa deixou a todos perplexos, pois presenciavam a solicitação do primeiro elemento de trabalho para a religião recém-fundada. Pai Antônio também foi a primeira entidade a solicitar uma guia. A guia são os colares, que é até hoje usada pelos membros da tenda e carinhosamente chamada de guia de Pai Antônio. Vamos falar um pouquinho dos pretos velhos. Os pretos velhos, eles, então na última encarnação, eles foram pretos escravos? Não necessariamente, porque foi o que eu falei. Um espírito elevado, ele pode plasmar a imagem que ele quiser. Da mesma forma que o caboclo das 7 encruzilhadas se mostrou como um padre jesuíta, o espírito de Pai Antônio, ele podia se mostrar como preto velho ou com qualquer roupagem que ele quisesse. Mas por que ele veio se mostrar como um preto velho? Por quê? Para mostrar a humildade, a simplicidade,
né? E mostrar também que, independente da cor, da raça, da condição social, ele tinha muito a ensinar. Nós precisamos aprender a ouvir. E é isso que os pretos velhos vêm nos mostrar, em sua em sua simplicidade máxima, a sua humildade máxima. E quem fica diante de um preto velho sente a energia que eles têm para passar. Muitos desses pretos velhos são entidades tão iluminadas que não precisam nem reencarnar mais. São sábios ao extremo, têm um conhecimento de medicina incrível. Eles têm o dom da cura. Eles quebram magias pesadíssimas, eles conseguem quebrar. Então, são exímios benzedores, eles conseguem manipular as plantas, trabalhar a energia das plantas como ninguém. São assim, a gente fica até sem palavras para descrever a magnitude desses seres que se passam como pretos velhos. Eles só nos transmitem amor, paz, né? Simplicidade, humildade. Assim como o caboclo. O caboclo também nos passa isso. Eles também são conhecedores de plantas, de ervas, mas os caboclos eles já nos passam mais a força, né? São seres que nos indicam muita força. Os pretos velhos, na Umbanda, eles nos mostram a idade mais sábia, mais a sabedoria. Os caboclos nos mostram a nossa idade de trabalho, onde a gente tem mais força para trabalhar, para buscar, né? E os herês, que são as crianças, nos mostram a pureza. Eles são puros. Então, são os três arquétipos da Umbanda que a gente precisa trazer para a nossa vida. A pureza das crianças, a sabedoria e a fortaleza dos caboclos. E também eu vou colocar aí os Exus e Pombagiras, que depois eu vou falar. E ainda a sabedoria plena, a humildade dos pretos e pretas velhas, tá? Sobre o elemento que ele trouxe, né, que é a cachimba e a guia. O primeiro elemento de trabalho foi o cachimbo. Por que eles usam o cachimbo? Cada elemento da Umbanda tem um significado. Cada elemento da Umbanda tem um sentido, tem um porquê. Opa, tem uma gatinha aqui que veio. Ela tá querendo participar, gente. Olha que amor. É a Cristal. Né, meu amor? O que você quer? Quer participar do vídeo? Vai lá no papai. Então, cada elemento da Umbanda, e é isso que me encanta muito na Umbanda, porque tem um porquê. O cachimbo, a fumaça que o preto velho usa, é para mostrar o quê? Ele usa para limpar o consulente, para limpar a pessoa que está ali. A fumaça, quando ele sopra a fumaça, ele consegue ver na aura os elementos que estão, os miasmas, as coisas ruins que estão na aura da pessoa. Então, e aquilo dissipa a energia negativa. Para isso é usada a fumaça na Umbanda, tá? A guia, por que o umbandista usa guia? A guia é pedida, como que o pai Antônio pediu a guia. É conexão da entidade com o médium. É uma conexão. E essa guia, ela serve como um puxar a energia negativa, sabe? Se tem uma energia negativa no ambiente, ela puxa. E ela transmuta também. É como, vamos falar assim, a grosso modo, um talismã, né? Que se usa. Uma pedra de cristal. É a guia no pescoço do médium, tá? E quando uma energia é muito densa, muito pesada, essa guia arrebenta. Do nada, ela arrebenta. É impressionante, tá? Então, por isso se usa a guia na Umbanda. E assim, esse livro vale muito a pena. Depois, o Caboclo ainda deixou uma mensagem maravilhosa. Ele fez as orientações de como seria a Umbanda, as regras da Umbanda, todos iguais, todos vestidos de branco. Por que todos de branco? Porque todos, independente de cor, de raça, de classe social, todos são iguais. Pé no chão, mostrando a humildade, e também porque o pé no chão é uma forma de descarregar energia, tá? Mas principalmente demonstra também humildade. E depois tem uma mensagem aqui que ele fala assim: é preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida e seja forte. Foi um alerta quase que ele deixou.
É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida e seja forte e coesa. A Umbanda é humildade, amor e caridade. Essa é a nossa bandeira. Nesse momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil. Caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi, dizia o caboclo das 7 encruzilhadas. Meu pai, e não vim por acaso, trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sede humildes, tende amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham trabalhar entre vós. É preciso que os aparelhos, o médium no caso, estejam sempre limpos, os instrumentos sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que tenhamos boas condições e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas da Umbanda. Então, aqui é um alerta para todos os médiuns trabalhadores da Umbanda, mas eu acho que é para todos os médiuns, na verdade. O médium, ele tem uma responsabilidade imensa, porque mediunidade é para trabalho, é para servir, é para ajudar. Mas para eu servir e eu ajudar, eu preciso me melhorar. Eu preciso me reformar. É onde a gente trabalha também muito, é preciso trabalhar muito a reforma íntima. Porque se eu não me aprimoro, se eu não me melhoro por dentro, vocês acham que, olha, se eu penso uma coisa negativa, se eu estou em baixa vibração, um ser de luz vai conseguir chegar a mim? Ele pode até chegar, mas eu não vou conseguir conectar. Então eu preciso me trabalhar o meu eu, para que eu consiga ser mediunicamente melhor para trabalhar com o guia de luz. Porque senão, o que vai aproximar de mim serão seres trevosos. Então eu não vou conseguir trabalhar. Eu vou trabalhar para os seres trevosos, eu não vou trabalhar para a luz. O trabalho mediúnico é de suma importância. E ele ainda alega que ele faz um alerta sobre as formas que o médium pode se perder. O ego, a vaidade, a busca pelo dinheiro. Tem muito médium aí que faz da religião uma profissão. Mediunidade não é profissão, mediunidade é trabalho, é caridade. Lógico que eu tenho que ter minha profissão por fora. Vamos tirar de exemplo Chico Xavier. Chico Xavier, quantos livros Chico psicografou? Quantos? E não ele não ficava com nenhum vintém. Tudo que ele recebia era doado, era para caridade. Porque ele se dizia apenas um aparelho. Ele só transmitia as mensagens, ele não tinha autoria de nada. Olha a humildade de Chico. Chico trabalhou até, não sei de cor quantos anos, ele trabalhava, ele tinha uma profissão. E ainda nas horas que ele não estava trabalhando, ele estava servindo mediunicamente ao próximo. Mediunidade não pode ser trabalho. Quem está trabalhando num centro espírita, quem está trabalhando num terreiro e fazendo disso de uma profissão, está errado. Está servindo às trevas. Lógico que um terreiro precisa sim de dinheiro para se manter. Eu preciso de dinheiro, o médium precisa de dinheiro para se manter, mas não a serviço da mediunidade. Mediunidade é caridade. Tudo que eu faço pela minha mediunidade deve ser feito com caridade. O que eu aprendo deve ser repassado com caridade. Não deve ser cobrado. Uma vez que eu cobro, eu estou errando sim. Tá? E o caboclo, nessa mensagem, ele fala muito isso, tá? Vale a pena ler esse livro do Norberto Peixoto, pelo espírito de Ramatiz, esse alerta que ele faz, ele já fazia lá atrás, sobre o que, né, o risco da mediunidade. E se você procurar um terreiro que ele te cobrar, por favor, não caia nessa, porque isso não é caridade, tá? A Umbanda não faz magia para o mal, hora alguma. Umbanda não faz amarração. Umbanda não pratica nada que seja mal. Não sacrifício de animais, nada disso. Umbanda é caridade, amor e caridade. Essa é a verdadeira Umbanda.
simplicidade, amor e caridade. Nada de ostentação, de cobrança. Se tiver, tá errado, tá? Qualquer dúvida, por favor, pode deixar nos comentários que eu respondo. Nosso canal é uma aprendizagem constante. Hoje nós estamos falando de Umbanda, nós vamos falar de outros assuntos também. Siga nosso canal, ajude a divulgar. Fique em paz, até a próxima.